Com aquelas mãos vigorosas, ele agarrou seu rosto, meteu 2 dedos em sua boca, obrigando-a a abri-la. Enfiou ali aquelas pedrinhas duras e frias. Miriam tentou lutar contra aquilo, mas ele continuou a enfiar as pedrinhas em sua boca com o lábio superior erguido num sorriso de desdém. Agora mastigue, disse ele. Com a boca cheia de pedras e terra, Miriam tentou balbuciar uma súplica. As lágrimas lhe escorriam pelo canto dos olhos. Mastigue, berrou ele, e aquele hálito de cigarro atingiu em cheio o seu rosto. E ela mastigou. Lá no fundo da sua boca, alguma coisa estralou. Ótimo, disse Rashid. Suas mandíbulas tremiam. Agora você sabe o gosto do arroz que faz. Agora sabe o que tem me dado nesse casamento. Comida ruim e nada mais. Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e eu tenho também um blog literário chamado Estante de Madeira. O link pra ele e pras minhas redes sociais estão sempre aqui na descrição, então eu recomendo de vocês darem uma passadinha e me seguirem também, tá? Bom, eu sei, eu comecei meio bad, mas eu quero muito falar sobre esse livro, principalmente porque ele é um dos meus favoritos de todos os tempos, e assim sobre A Cidade do Sol. Pra quem não conhece, é do mesmo escritor do Caçador de Pipas, então é o Khaled Hassan. Ele é o mesmo cara que escreveu aquele livro lá, só que esse não é tão hypado quanto foi o Caçador de Pipas, o que é uma tristeza, porque esse livro é tão melhor, não que não seja bom o outro, mas esse é superior, desculpa. Bom, A Cidade do Sol, ela se passa lá no Afeganistão e meio que conta a história de 2 mulheres. Uma delas é a Miriam, que eu acabei de ler uma passagem da parte dela, e a outra é a Layla. As duas, elas moram em lugares diferentes no começo da história. Uma mora em Herat, que é a Miriam, e ela é uma harami, ou seja, uma bastarda. Então ela já começa a vida dela lá num lugar bem afastado, sabendo que ela é uma bastarda, ou pelo menos entendendo que ela não é igual o resto do povo, né? Por causa de determinadas coisas que acontecem na vida dela, ela é casada com o Rashid. Na realidade, ela é dada pra esse cara. Que ele é um amor de pessoa, não é mesmo? Um amor de pessoa, um babaca. Que eu gostaria, assim, ó, enfiar a mão na cara dele. Mas, ok. Então a Miriam, ela muda-se de Herat, que é aquela cidade lá que eu falei, e vai pra Cabul. E aí, aonde é Cabul, é que nasce a Layla. A Layla, ela nasce no período lá da invasão soviética no Afeganistão. E ela é chamada de a menina revolucionária ou algo desse tipo. A Layla é uma menina normal que vive num lar que tá meio destruído justamente porque os irmãos da Layla foram lutar contra a invasão soviética. E a mãe dela é muito depressiva a respeito disso, ela não levanta da cama, ela não tá nem aí pra menina, mas a Layla é feliz, principalmente porque ela tem o melhor amigo dela que se chama Tariq, que é um menino que não tem uma perna, porque ele perdeu a perna numa bomba, naquela coisa lá que fica embaixo da terra, ele pisou em cima e perdeu a perna quando tinha 5 anos. Esse livro, ele vai contar muito da história do Afeganistão, principalmente de como ele vai indo e voltando na mão de várias pessoas. O começo da história, a Miriam, ela vive em Herat, e o pai dela explica pra ela que eles estão vivendo um período de mudança, principalmente porque eles saem daquele califado, né? Não sei bem se é um califado, mas saem dessa ideia de ter um rei, um governante maior e passam a democracia soviética. Então é por isso que tem essa meia coisa assim. Então são 40 anos de mudanças políticas no Afeganistão e a gente vai vendo como essas mudanças políticas afetam as duas. Principalmente quando a vida das duas começam a se entrelaçar. E é aí que o negócio fica difícil de falar, porque o livro é maravilhoso. Eu sou suspeita, eu adoro livros que falam sobre mulheres fortes, e esse com certeza é um livro que supera as minhas expectativas em tudo. Eu li ele em 2007, quando eu tinha 13 anos. Ai, que cult! Não, mas realmente eu li ele faz um bastantão de tempo, e eu resolvi relê-lo, porque ele ainda tava tão fresquinho na minha memória, mas eu queria ter o prazer de ler de novo, sabe? A minha surpresa é que quando eu tava lendo, eu me lembrava de tudo. O livro deixou assim uma marca em mim, então a menina de 13 anos e a mulher de 25, ai mulher, a mulher de 25 anos ainda ficam impactadas com essa história, e ela é sim uma história que marcou a minha vida pra sempre. Uma das partes que eu mais acho apavorada, que eu fiquei super apavorada
apavorada quando eu tava lendo, tanto quanto eu era menor quanto agora, é quando os soviéticos saem e entra o Talibã. Bom, várias coisas acontecem nesse período ali, então a gente vê, como eu disse, desde o começo, onde era o califado, reino do Afeganistão, até o Estado Islâmico do Afeganistão, basicamente. E principalmente como o Talibã acaba tirando mais os direitos das mulheres dentro do Afeganistão. Tem bastante sobre isso e sobre como isso acaba com a felicidade e o desenvolvimento desse lugar, que é Cabul, que é a cidade principal dessa história. O que é o mais incrível de se ver é que o Afeganistão, ele nunca ficou liberto. Ele sempre estava na mão de alguém. Ele é como se fosse uma peteca, sabe? Quando eu era menor, eu entendia muito mais sobre o sofrimento das mulheres e agora eu entendo muito mais sobre a política e como esse povo que vive na parte da Arábia, ali, a Arábia Saudita, como eles sofrem a vida inteira. As pessoas perdem familiares. Sabe o que é isso? Você acordar de manhã e dizer assim, seu tio morreu porque caiu uma bomba na cabeça dele? Isso é diário. E eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que elas vão conseguir superar essa perda? Como é que elas vão conseguir superar tudo o que tá acontecendo na vida delas? E elas superam. Principalmente porque esse livro é muito, muito absurdo. Eu chorei. Eu não me lembro de ter chorado quando eu era menor, mas quando eu li agora, eu chorei sim, porque o final é sublime. O cara soube fechar esse livro de um jeito assim que, nossa senhora. O livro é muito bem escrito, o livro é... Eu tô enaltecendo aqui, vocês vão me escutar uns 20 minutos aqui, eu enaltecendo pra vocês comprar o livro, porque realmente assim, ó... coisa maravilhosa! Eu geralmente dou esse livro pra pessoa nos aniversários, então se você for meu colega, eu provavelmente vou dar esse livro, porque eu acho que essa palavra precisa ser espalhada. Então, A Cidade do Sol, além de ser um dos meus livros favoritos, é também um dos livros que eu acho que mais representa a força e a união feminina do mundo. Sério, leiam. Caçador de Pipas, ele fala bastante também sobre o Afeganistão e essa ideia política. O Khaled Hassan gosta de escrever sobre como o Afeganistão mudou ao longo das décadas. Aqui tem bastante história, tem bastante os acontecimentos do 11 de setembro, os acontecimentos que as pessoas sabiam que isso ia acontecer, tipo, é bizarro. Eu tenho certeza que o Khaled, ele pesquisou bastante antes de escrever esse livro, então ele sabia que a Al-Qaeda já estava se formando. As pessoas do Afeganistão sabiam, e não é todo mundo, sabe? Ai, é muito doido. Eu não consigo nem explicar de tanto que eu enalteço esse livro e de como eu fico triste de saber que isso, apesar de ser uma história fictícia, pode acontecer e acontece todos os dias. É um povo muito sofrido, é um povo muito batalhador, é um povo que precisa acordar, levantar a poeira e dar a volta por cima. Todos os dias, eu não tô zoando. Respira fundo. Tá? Bom, galerinha, depois de eu enaltecer e falar que realmente esse livro é fantástico, eu espero que vocês tenham gostado e se empolgado de ler. Se você gostou, deixa aí no comentário, ou me falem alguns livros que vocês acham parecido ou que tenham essa unidade feminina, como é A Cidade do Sol. Lembrando que a capa é um pouquinho antiga, né? É a capa de 2007. Hoje em dia ela tá numa capa bem mais diferente. Mas, enfim, o conteúdo é o mesmo, eu tenho certeza. E é isso aí. Obrigada por ter assistido até aqui. Se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e a gente se vê no próximo. Não se esquece de se inscrever e visitar o Estante de Madeira, tá? A gente se vê na próxima. Tchau!